Olá, gente, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de YouTube Casa Judaica. Eu me chamo Edson Neto e no vídeo de hoje iremos falar sobre o peixe de Pedro. Iremos falar sobre qual peixe Pedro pegou com moedas dentro dele para pagar tributo em Cafarnaum. Vamos andar um pouco pelo Antigo Testamento e entender, será que os patriarcas tinham o hábito da pesca? Olha, se eu fosse você, não sairia daí, porque iremos andar por caminhos bíblicos. Espero, até já. Olá, gente, já estamos de volta com o nosso conteúdo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar os conteúdos aqui no YouTube. Deus continue te abençoando ricamente. Olha, como já antecipei no início do vídeo, iremos falar sobre o peixe de Pedro. O texto base para esse tema de hoje está em Mateus capítulo 17, verso 24. Quando Jesus entra em Cafarnaum e os demais cobram-lhe imposto, então Jesus manda Pedro lançar o anzol e pegar um peixe e assim retirar moedas de dentro dele e pagar o atributo. Bem, no Antigo Testamento, em Números capítulo 11 e 5, você vai ver que quando o povo sai do Egito, logo em seguida ele já sente falta dos legumes e dos peixes que comiam ali no Egito. Isaías, capítulo de número 15, versículo 5, 8, você vai ver que Isaías lança uma profecia onde o rio Nilo iria secar e ninguém iria pegar mais peixe no anzol. Os patriarcas, o Antigo Testamento não dá tanta evidência de que os nossos patriarcas antepassados pescavam e tudo mais. Há poucas referências. Por exemplo, Jó 41:7, ele cita ali um trecho relacionado ao grande peixe, o Leviatã, e ele fala que assim o pegaria com uma lança. Não é? Você vai ver em 1 Reis, capítulo 22 e 49, que Josafá faz um barco, embarcações para ir extrair ouro em Jope. Quando de repente no meio do mar há uma grande tempestade e o único barco que lhes tinham e lhe restavam quebrou, vieram ao naufrágio. Ali em Ezion-Geber, vieram nesse exato momento ao naufrágio e perderam o barco. O único local que dá tanta evidência à pesca, não é, como os romanos também encostavam, e havia até um portão da cidade chamada Porta do Peixe, havia uma grande comercialização ali na Galileia, que era um local chamado também de Magdala, que literalmente, né, que é salga de peixe. Ali havia uma comercialização muito grande pelo peixe. É o Novo Testamento quem traz a evidência do fato da pesca, que traz um símbolo maior para a pesca. Até no vídeo aqui da nossa página temos uma questão ali onde falamos dos símbolos de Cristo, e um dos símbolos milenares era o símbolo do peixe, que era uma referência aos discípulos e a Jesus Cristo. Mas não é sobre isso que iremos tratar. Então, quando você olha para o Novo Testamento, você vê grandes evidências de que os discípulos pescavam e que eram também uma forma de sustentar a família com a pesca. Mateus 17:24, Jesus entra em Cafarnaum quando as pessoas perguntam a Pedro: Pedro, o teu mestre não paga tributo, não paga imposto? E ele disse, claro que sim. Daí Pedro fica com isso na mente, chega próximo a Jesus, Jesus já sabendo de tudo isso, Pedro nem precisou falar, Jesus olhou para Pedro e falou, por acaso o imposto não é cobrado aos de fora e não é cobrado aos irmãos? Pedro, sim, mestre. Ou seja, na época, para entrar em certa cidade, pagava-se imposto, mas só se você não fosse de lá, você entende? Então, como que você iria entrar em Cafarnaum e pagar atributo, imposto, sendo que você é de lá? Embora havia vários atributos pregados por Roma, como atributo Salis, atributo Corpus, que era este, o Salis também, que era ali por tudo que você colhia, que tinha, aquilo que a terra produzia, você tinha que dar um terço daquilo para Roma, o templo pagava tributo, Jesus fala, dá a César o que é de César, tudo isso era tributo. A igreja, vamos assim supor, daquele tempo, pagava tributo a Roma. Então, sendo assim, Jesus, para não criar circunstâncias, sabendo que Pedro já iria falar, fala, pega o anzol. É o único local da Bíblia que vai citar Pedro pescando com anzol. Vai lá e lança sobre as águas. Lançou e pegou um peixe. Esse peixe é chamado também, por muito tempo mesmo, principalmente entre o catolicismo, como o peixe de São Pedro. É uma tilápia, é um peixe típico daquele local.
Um peixe que carrega em sua boca os ovos. E quando nascem os peixinhos saem para comer, mas mesmo assim eles ainda insistem em voltar à boca de sua mãe carrega os seus filhotes. Quando a sua mãe não quer que assim ele fique mais em sua boca, ela procura alguma coisa que seja brilhoso e bonito, assim, sabe? E ela põe em sua boca, quando os peixinhos tentam voltar, não consegue. Daí então, esse peixe nessa ocasião engole uma prata, né? Engole um ciclo de prata ali, e está em sua boca, quando os peixinhos iam voltar, não conseguia. Nesse exato momento é quando Pedro lança um anzol. Era uma tilápia. Então ele pega esse peixe e paga o atributo. Sendo que Jesus não era para pagar atributo, mas já que estão procurando a ocasião para denigrir a imagem de Jesus, Jesus preferiu se anteceder, dar um passo à frente e fazer para que o nome de Deus seja glorificado. Não é sobre o que eu faço, mas é sobre o reino de Deus. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo e te espero até os próximos. Tchau, tchau.